E será que os Looney Tunes ainda têm espaço na TV hoje em dia? Vem que no vídeo de hoje eu vou tentar responder essa pergunta. E está chegando o Space Jam 2. E com a chegada do Space Jam 2, uma dúvida veio na minha cabeça. Será que os Looney Tunes ainda têm espaço na TV hoje em dia? Porque eu lembro lá atrás, quando lançou o primeiro Space Jam, eu ainda não era vivo, bem verdade, mas um dos motivos dele fazer tanto sucesso é porque tinha a presença dos Looney Tunes. Tanto que o filme foi vendido como a presença do Michael Jordan, que era o maior jogador da história do basquete, até hoje em dia ele é considerado o maior jogador de basquete de todos os tempos, e também por causa da presença dos Looney Tunes, que sempre trazia muito público. Quando eu era pequeno, os Looney Tunes também eram muito presentes na minha vida, no Cartoon Network, até às vezes passavam em alguns outros canais fora, e eles sempre fizeram muito sucesso. E por que os Looney Tunes sempre fizeram tanto sucesso? Eu acredito que é porque eles conseguiam fazer com que a sua fórmula nunca ficasse velha, chata ou enjoativa. E como eles faziam isso? Através de originalidade. Porque lá no começo, quando os Looney Tunes começaram, eles eram só vários curtas, se você parar para analisar. Tanto que tem muitos curtas dentro dos Looney Tunes que nem tem a presença de personagens clássicos, como, por exemplo, o Pernalongo, o Patolino, o Frajola, a Lola, a Vovó, o Piu Piu, entre todos os outros personagens que a gente já conhece dentro desse universo. E eram curtas de personagens aleatórios, ou que a gente não conhecia tanto, mas que faziam bastante sucesso. Logo depois disso, começou a crescer muito, principalmente quando eles estabeleceram que o Coiote e o Papaléguas, o Pernalongo e o Patolino, que são os quatro maiores ali que faziam mais sucesso, teriam praticamente seus programas solos. Então, tinha o show do Gaguinho, tinha o show do Pernalonga, tinha, por exemplo, o Coiote e o Papaléguas, um caçando o outro. Então, por Looney Tunes, dentro deles, sempre ter muitos desenhos, esses desenhos terem uma dinâmica muito diferente, acaba atraindo públicos muito diferentes e faz com que a marca cada vez fique mais forte. E a gente vê isso. Na minha época ainda era isso. Os Looney Tunes ainda faziam muito sucesso, mesmo passando desenhos antigos. O Looney Tunes faz tanto sucesso que tem alguns personagens, como por exemplo o Gambá, que eu esqueci agora o nome, que ele sozinho fazia com que você já conhecesse os Looney Tunes. E com isso, ao longo do tempo, parecia que nunca se esgotava. Mas depois de um tempo, se você parar pra ver, os Looney Tunes pararam de aparecer tanto assim nas TVs. Você não vê mais as pessoas vendo Looney Tunes, tanto que eu acredito que se você perguntar pro seu filho, ou pra alguém que seja mais jovem do que ele, mas não tão velho, ele não sabe quem é os Looney Tunes. Talvez ele conheça de longe, mas ele não vai saber quem é os Looney Tunes, a maioria deles. Mostrando como a marca, ao longo dos tempos, foi perdendo força. Eu acredito, claro, que isso aconteceu porque por um grande período de tempo não saíam desenhos novos dos Looney Tunes, mas também porque eu acho que eles não estão encaixados muito bem no que a TV pede hoje em dia. Por exemplo, se você assistir qualquer desenho hoje em dia, você vai ver que é muito diferente do que era feito antigamente. Antigamente, pelo Looney Tunes ser algo pintado, você vê que os cenários eram bem iguais, os personagens faziam algumas coisas nos mesmos cenários, enquanto hoje em dia as crianças que assistem, elas gostam de coisas, por exemplo, como Steve Universo, ou por exemplo, o Teen Titans Go, que eu considero que são desenhos, que eu já vi alguns episódios, principalmente do Teen Titans Go, onde o exagero é muito presente. Aquela coisa de que, além deles terem um conteúdo para entregar, eles também entregam muito da ideia do visual. O visual é muito importante. Que também os Looney Tunes entregavam lá atrás, mas de uma forma diferente. Lá atrás, o ritmo e a forma de se entregar esse conteúdo era diferente. Eles tratavam, por exemplo, com pauladas e aparecia boing, boom na tela, e isso era muito dinâmico para a época. Hoje em dia já não é bem assim. Quando você vê, por exemplo, o Teen Titans Go, como eu mencionei, as cores são tudo muito exageradas, muitas cores, luzes na tela, e muita explosão, muita gritaria. Por quê? Porque é isso que atrai a criança hoje em dia. Então eu acho que, respondendo a pergunta inicial, depois de toda essa introdução, eu acho que se o Looney Tunes voltasse a fazer desenhos como eles são feitos antigamente, eu acho que não daria certo. Eu acho que eles precisariam sim se reinventar. E aí eu coloco, por exemplo, que tem um show do Looney Tunes que está sendo lançado agora, já está na sua segunda temporada, e que tenta trazer um pouco isso mais da cor e tal. E eu acho que esse é o caminho que eles têm que percorrer mesmo. O que essa ideia do show dos Looney Tunes novo está fazendo, que é trazer essa ideia de algo mais para atrair as crianças, que é essa ideia de ter um exagero muito grande, a ideia de tudo ser muito grandioso, sem perder a essência dos personagens. Porque, por exemplo, eu gosto de Teen Titans Go, mas eu entendo quem não gosta deles, porque fala que
que perde muito a essência dos personagens, não trazendo nada de super-herói que as pessoas veem nas HQs. Eu até entendo quem fala isso, mas eu acho que tá certo eles fazerem o Teen Titans Go do jeito que ela é. No caso do Looney Tunes, eu acho que eles não vão perder a essência se eles fizerem algo mais parecido. Inclusive, se fizer esse exagero que existe hoje, eu acho que encaixaria muito bem. Inclusive, tem alguns desenhos dentro dos Looney Tunes que lançavam, como, por exemplo, o Coyote e o Papaléguas, e principalmente o Duck Dodgers, que eu acho que hoje em dia encaixariam perfeitamente o que estão procurando. Então eu acho que sim, nem todos os desenhos antigamente que os Looney Tunes faziam funcionariam hoje em dia, mas eu acho que tem algumas pérolas ali, como o Coyote e o Papaléguas, como eu falei, como o Duck Dodgers, focar em algumas personagens femininas, como a Lola Bunny, que sempre fez muito sucesso. Eu acho que ela poderia ter mais espaço. O próprio Pernalonga, o Piu Piu e Frajola, são alguns caras ali dentro que eu acho que ainda tem muito a cara do que o desenho faz hoje em dia. Então eu acho que se eles pensarem um pouco e tentarem entrar no que as crianças querem hoje, sem perder a essência dos Looney Tunes, eu acho que Looney Tunes voltaria a ser um dos grandes desenhos que já foi lá atrás e que todo mundo mencionaria. Eu espero muito que com a estreia do Space Jam 2, as pessoas voltem a querer consumir Looney Tunes. Por isso que eu fico tão empolgado com a estreia desse filme novo. Curte para fortalecer o canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos. E aí, você acha que os Looney Tunes ainda tem espaço na TV hoje em dia? Qual personagem do Looney Tunes é o seu favorito? Comenta aqui embaixo e eu volto no próximo vídeo.